Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias e Educação do Amazonas. E vamos conferir agora então qual é o conteúdo da nossa aula. Então nós estamos aqui na aula número 5, revisão e avaliação. Então vamos lá. Então, hoje nessa aula nós vamos falar sobre estética e ética, né? São dois campos, né, distintos da filosofia, mas que eles de uma certa maneira, eles vão se entrelaçar, né, nas reflexões que nós fazemos nesses dois campos, tá bom? E falando aqui um pouco sobre a questão da estética, a gente está aqui mostrando para vocês aqui algumas né, imagens aqui, né, de obras, né, e também de questões da arte, porque tudo isso aqui, quando a gente fala de estética, nós estamos falando daquilo que faz bem aos nossos olhos, que faz bem ao nosso espírito. A arte é isso, né? A arte é você contemplar a beleza das coisas. Estética quer dizer isso, beleza, né? Percepção sensorial. Então é através desses nossos sentidos que nós captamos a beleza de uma obra de arte, nós ouvimos a melodia de uma canção, apreciamos a sua letra, né? Ou então contemplamos aí uma escultura, né? Então tudo isso aí está ligado com a questão da arte, né? É uma criação do ser humano. Então nós vamos agora começar falando um pouco sobre o que é a arte, né? A partir desse nosso olhar que nós tivemos aqui, né, nessas obras, né? Então a arte, ela é uma atividade humana, criadora, que transcende a utilidade prática. Então o objetivo da arte, como atividade humana, criadora, ela vai ir além daquilo que nós estamos vendo do nosso cotidiano, né? O artista, seja em que ramo que ele trabalhe, que ele desenvolva a sua obra, o artista é aquele que, através, né, dos seus sentidos, dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua percepção de mundo, ele vai, então, transformar aquela realidade prática, que está ali, aquela realidade, aquele fenômeno, aquela situação, e ele vai, então, se transportar para uma outra dimensão, que é a dimensão da sua imaginação, e aí, então, ele vai colocar isso dentro de uma obra, seja ela um quadro, seja ela uma música, seja ela um cinema, um teatro, né? Seja uma poesia. Aí existem os vários campos, né, da arte. Então ela revela um mundo, ela vai revelar um mundo de várias maneiras e de maneiras novas, porque ela expressa essa sensibilidade humana. Então, aqui ela vai se diferenciar e se distanciar bastante da técnica. Apesar de ela utilizar uma técnica também, mas ela se distancia da técnica enquanto teoria, enquanto conceito, né? Porque a técnica ela é algo mais funcional, prático. Nós vimos aqui que ela vai além dessa utilidade prática da técnica. Então a arte, ela é um espaço, isso aqui que é importante, né, também, da liberdade e da imaginação. É por isso que você vê aí belíssimas obras, né? Você vê muitas situações. Por quê? Porque as pessoas, elas vivem no mundo, numa realidade, num determinado tempo histórico, e a partir dali, ela busca nessa materialidade da vida, ela busca nessa realidade da vida, ela vai transformando aquilo que ela vai percebendo. É claro que nem todo mundo é artista, né, justamente por conta disso, né? Algumas pessoas se inspiram, algumas pessoas têm essa sensibilidade mais aguçada. E claro, tem o talento, tem um aprimoramento das técnicas, para ela pintar, por exemplo, para desenhar, por exemplo, né? Então, cada ser humano, no seu potencial criativo, ele pode desenvolver algum tipo de arte, né? E aí, claro,
cada um, de acordo com as suas aptidões, de acordo com a sua vocação também, vai aparecer nesse momento aí e você vai colocar em prática e você vai desenvolver e criar, né, a Mona Lisa, né, e vai criar aí obras que muitas delas se eternizaram no tempo. Não é verdade? Muitas se eternizaram no tempo. E claro que essa obra de arte, nós estamos falando aqui da arte do ponto de vista moderno, ocidental, mas também essa arte ela acontece dentro de uma etnia indígena, dentro de uma certa cultura africana, japonesa. Todas as culturas, de um modo geral, elas vão desenvolver a sua própria arte, porque elas vão partir e respirar a partir disso, né, da sua vivência dentro daquela cultura. E aqui nós falamos, então, da filosofia da arte, que é a chamada estética. Vamos ver aqui que hoje, né, ela se ocupa é um estudo racional, né, da produção das obras de arte. Então, a filosofia da arte ela vai refletir sobre a arte. Qual a importância disso? Né? Quais os elementos culturais, os elementos políticos, econômicos que estão embutidos nessa arte? Então, compreendendo essa questão, né, estética, né, isso tudo levando em consideração, é claro, o momento histórico. Então, a gente não pode distanciar a arte do seu momento histórico. É por isso que nós podemos ver, né, a gente vai mostrar para vocês agora aqui, um pouco assim, essa trajetória, essa linha do tempo histórico. Né? Então, na pré-história, tinha sua arte do seu tipo. Né? Na Idade Antiga, na Idade Média, né, com a questão da religiosa, a arte, as igrejas, né, os quadros. Na Idade Moderna, com o Renascimento. Então, em todos os aspectos, né, até chegar nos dias de hoje, nós vamos ver aí todo o percurso, né, onde foi, então, sendo desenvolvido a questão da arte. Né? Então, é por isso que ela está relacionada com o seu momento histórico. Né? Como nós temos aqui o quadro, né, do Pablo Picasso, chamado Guernica, que é um quadro que representa o momento histórico, né, lá do ano de 1937, né, Guerra Civil Espanhola, quando houve ali, a Alemanha jogou uma bomba, né, nessa cidade chamada Guernica, e muitas pessoas inocentes morreram, e o Picasso representou na sua obra esses traços aí, essa realidade. Mas a filosofia da arte, então, é isso, né, é refletir sobre a sociedade e transmitir isso de uma certa maneira. Então, aqui é através do quadro, né, através de uma pintura. Continuando, então, nós podemos ver que a arte, então, ela sempre esteve ligada à sensibilidade do ser humano, à imaginação do ser humano, à inspiração artística. Tudo em busca do belo, em busca de trazer algo, né, maravilhoso, que encante, né, a sensibilidade humana. Então, ela expressa emoções, desejos, né, e tudo isso está dentro, né, dentro dessa questão da obra de arte. Então, ela se faz sempre presente, interpretando e fazendo críticas à realidade social. Então, não é uma coisa só romântica, da beleza, chorar em cima de uma obra de arte, né? Mas é também fazer uma crítica, fazer uma reflexão sobre o que aquela obra está transmitindo para nós. Então, a filosofia da arte não é só contemplar a arte, mas é fazer uma crítica, olhando e tentando entender o que aquele autor, quando ele fez aquele traço, quando ele fez aquele risco, quando ele colocou aquele desenho, o que ele quis dizer, o que estava surgindo ali. Né? E para isso tem que ter uma sensibilidade para compreender. Como é o caso, né, nós podemos ver aqui, ó, de uma pintura como essa, por exemplo. Né? Aqui você vê que tem vários elementos, né, vários momentos históricos, né, diz muita coisa quando você olha para uma obra assim. Então, alguém pensou isso, alguém idealizou isso saiu de alguma forma, né, dessa criação, dessa criatividade humana. Né? De uma maneira ou de outra, alguém vai criando, vai elaborando, buscando as cores, as formas, os objetos, sempre ligado com o seu momento histórico. Você nunca vai ver um quadro desse, nunca iria ver um quadro desse na Idade Média, por exemplo. Né? Nunca ia ver. Até mesmo no início do Renascimento. Né? Aqui você está vendo, no início da Idade Moderna, é um quadro já mais pós-moderno, né? Já dos
dos nossos dias. Então, para você ver como sempre vai refletir aquele momento histórico. Tá certo? E aqui, então, nós podemos falar dessa crítica que nós chamamos de indústria cultural, né? A filosofia, então, através de pensadores, né, na Alemanha, principalmente, na escola de Frankfurt, lá na indústria, criaram esse termo para dizer justamente isso, né? Que hoje, no mundo moderno, estamos transformando a arte em mercadoria. Você viu naquele quadro lá, naquela imagem, né? Sanduíche, né? Que lembra McDonald's, que lembra o consumo, né? Olha aí, ó. Você vê lá sanduíches, né? Você vê o óculos escuro, que lembra... Então você vê que é todo um ambiente que te lembra alguma coisa que te leva para consumir, né? Conhecer um lugar, viajar para uma cidade, né? Então você percebe que está tudo em volta, né, disso aí. Então a arte hoje, ela se transformou. Essa é a crítica, né, da escola de Frankfurt, que é justamente essa crítica, né, que chama assim a indústria cultural, que está ali para produzir, né, esse tipo de arte, mais voltada agora para o consumo e não mais tanto para a contemplação, né? E aí nós vamos ver ainda, né, que este tipo de indústria cultural, né, ele vai então trabalhar, vai ser produzido obras em volta do lucro, né, buscando apenas mais o lucro. E perde-se um pouco essa dimensão aí, né, da questão da arte erudita, da arte popular. Quem é que gosta, por exemplo, de ópera? Tem gente que acha um saco ópera, né? Ópera é música, é teatro, é um monte de coisa em volta. Relata uma história, mas foi se perdendo, né? Então não se consome mais. Se não se consome, então vamos colocar aquilo que o povo consome. É a indústria cultural. Continuando aqui, então, nós podemos dizer que ela é constituída, então, pelos meios que existem, né? O cinema, a televisão, os rádios, os discos, e hoje nós temos aí infinitos, né? Os streams, né? Nós temos aí muitas coisas aí na mídia que nos levam a ter acesso e contato ao mundo artístico, né? Nessa perspectiva da indústria cultural, que é para você consumir, para você comprar. Eles te dão um pouquinho, né? Para você provar, para você gostar, de graça, mas depois, agora pague. É assim que funciona, né? Então nós temos aqui, ó, falando nisso, nós temos essa imagem, né, que mostra essa variedade, né, no mundo de hoje, de opções que nós temos, né? É uma variedade de opções que nós temos. Basta você abrir seu celular, né, ligar seu celular, ou no Instagram, em qualquer um outro tipo de rede social, ou meio de comunicação social, e sair passando que você vai ver um monte de coisa. E de vez em quando uma propaganda entra no meio, né, para consome, né? Então vamos lá, continuando aqui, a indústria cultural, para a gente ir finalizando essa parte aqui, nós vamos ver então que tudo isso vai fixando até no divertimento, né, das pessoas, na recreação, onde nós vamos no final da semana, com quem eu vou, como eu vou, eu tenho que levar dinheiro, senão não vou conseguir consumir, né? Então tudo isso está em volta da indústria cultural. E aqui então, eu finalizo aqui essa parte da estética, e vamos falar agora um pouco de ética, né? A ética, pessoal, já é um outro assunto que a gente vai entrar aqui, que nós vamos olhar um pouco para a ética, mas do ponto de vista da ética ambiental, né? Ligada ao meio ambiente. Então nós vamos ver aqui, ó, aquela imagem, né? Uma imagem que vocês vão aqui, então, perceber que nós estamos num mundo, no meio do caos, né? É isso que retrata a imagem. E aí nós podemos, então, agora pensar sobre ética, política e meio ambiente. O que vai dizer aqui, ó? Elas estão na filosofia, nós vamos analisar isso de uma maneira interconectada, tá bom? Vamos falar agora de ética e moral, começando pela ética e moral. Então, há uma relação do meio ambiente, né, com a ética, porque nós temos consciência do que está acontecendo, dos impactos que são causados, todo mundo sabe disso, porém, no nosso comportamento moral, há uma ausência, né, de um senso crítico, né, e moral adequado para olhar para essa realidade. Então, isso é falta de ética e falta de moral. Mas o que é ética e moral? O que será isso? Aí nós vamos ver agora aqui uma diferença. Ética é sempre princípio,
Moral é conduta. Ética é permanente, ela não passa. A moral ela é temporal. A ética ela é universal. A moral ela depende de uma cultura. A ética ela é regra. A moral ela é uma regra de conduta. E a ética ela é mais no campo teórico, dos princípios, né? Como nós falamos no início, e a moral é mais no campo da prática. Então, vocês percebem que nós estamos falando de uma reflexão da nossa ação, né? Então, eu vou refletir sobre a minha ação. Isso é ética, refletir sobre essa ação. A ação é a moral, como é que eu faço as coisas, né? No caso aqui, relacionadas ao meio ambiente. Então, vamos ver aqui, continuando. Então, ela está ligada com a questão moral e relacionada ao quê? À natureza, pessoal. Porque nós vivemos no mundo com a natureza, com os recursos que estão na natureza. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, né, vários tipos de recursos que a natureza nos dá. Nós estamos no mundo cercado por coisas que estão ali pela própria natureza. Nosso alimento, né, estão ali. Nós temos ali as questões, né, de tudo que nós precisamos para nos nutrir, né? Nós temos ali a carne, as proteínas para nos, né, fortalecer. Então, está tudo na natureza. Então, esses recursos, agora a questão é, o que nós estamos fazendo com esses recursos, né? E aí nós vamos falar de ética e política, né? O que é ética na política? É justamente fazer leis, líderes, pessoas que entrem nesse mundo para fazer o bem e não para fazer o mal. Pessoas que têm poder político na mão, caneta para assinar documentos, projetos, propostas que possam beneficiar o povo e não destruir a natureza que automaticamente está destruindo a vida na Terra, a vida no planeta. Ou seja, os seres vivos, inclusive o próprio homem, que a destrói. Então, continuando aqui, a política ambiental ainda vai envolver, então, essas políticas, né, de governo. Então, não adianta fugir, não adianta reclamar, chorar, né, não adianta, porque a política é de governo, sempre foi assim, não existe nada de novo para gerenciar o impacto humano no meio ambiente. Então, não adianta dizer que é novo, não. Nós estamos nisso já, né, há muito tempo. Pelo menos aqui no Brasil, desde quando foi descoberto, ou seja, quando foi invadido, né, para justamente entrar e destruir o nosso meio ambiente, que era aquele paraíso, né? Então, nós temos que estar ligados, atentos para essas questões aí, né, que tudo está ali. Então, para a gente finalizando aqui, ó, ética, política e meio ambiente são áreas entrelaçadas. Por quê? Porque dependem das decisões políticas, que elas podem moldar essa abordagem ética para questões ambientais, ou então decisões políticas que vão destruir e não ligar para a ética e fazer as coisas da maneira que for para apenas buscar o benefício próprio, ou de um grupo, ou de algumas pessoas, né? Então, se tiver uma abordagem ética, que nós já vimos que é um princípio, né, aquilo que é correto, que ajuda as pessoas, inclui o equilíbrio entre o desenvolvimento. Então, vamos tirar, sim, algumas coisas da natureza, porque nós precisamos para sobreviver, mas não de uma forma predatória para destruir. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, desenvolvimento, tem que pensar nas pessoas, e não em grupos ou empresas, grupos grandes que estão lucrando com isso. Então, o desenvolvimento é para todos. Justiça social e preservação ambiental, que é o que nós chamamos de o nosso cuidado humano. Então, tudo isso está entrelaçado, tudo isso está colocado para nós que ainda estamos vivendo nesse mundo, mas sempre olhando uma luzinha acesa. Olha, vem outra geração aí, está vindo outra geração. Como é que essa geração vai viver nesse mundo de hoje, que nós estamos construindo hoje? Tá certo? Até a nossa próxima aula.